Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais uma questão do dia. Lembrando sempre que para você ter acesso a essas questões que eu posto diariamente no Instagram, basta me seguir, @professor_Rosenthal. Também gostaria de fazer uma lembrança. Nós, na segunda-feira passada, também conhecido como anteontem, iniciamos a Semana do Português, que é um evento maravilhoso, tá? Um evento 100% online, totalmente gratuito, e que orienta o candidato como ele deve proceder para passar em concurso público. Tá? Então a ideia da Semana do Português é mostrar os erros que você deve evitar, como você deve agir, a quantidade, como você deve estudar, sobretudo falando como você deve estudar português para gabaritar a prova e passar no concurso. Pô, Rosenthal, mas o evento começou na segunda-feira. Sim, nós tivemos uma aula segunda-feira, às 9 horas da manhã, e nós tivemos uma aula hoje de manhã, quarta-feira. Pô, e aí? Essas aulas estão disponíveis. Você pode assistir a essas duas aulas. O importante é que você assista a essas duas aulas antes da aula de sexta-feira, certo? Porque nós teremos ainda mais dois encontros, porque é uma sequência. Então nós teremos uma aula na sexta-feira agora, às 9 horas da manhã, e o nosso último encontro, que será na segunda-feira, dia 15, às 6 da tarde, tá? Às 18 horas, que será ao vivo. Então é imperdível. Conto com vocês nesses encontros. Bom, vamos a essa questão muito legal. Vamos lá. Há um desvio da norma padrão da língua portuguesa quanto à regência nominal do substantivo certeza. E é verdade. Certeza rege a preposição de. E outra coisa, é uma questão de regência nominal. Porque regência verbal é um verbo que exige a presença da preposição. Por exemplo, o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, é transitivo, indireto, regendo a preposição a. Assisto ao filme. Só que no caso aqui, quem está exigindo a presença da preposição é a palavra certeza. E certeza é um substantivo abstrato, é um nome. Certeza de que. Quem tem certeza de alguma coisa. Ou seja, tinha que ser inserida a preposição de após certeza. Então, há um erro de regência nominal, sim. Lembrando que todo substantivo, no caso certeza, é um substantivo abstrato, todo substantivo é um nome. Esse nome rege a preposição de. Só que essa preposição de não foi utilizada, logo geramos um erro de regência nominal. Então, há um desvio quanto à regência? Sim, há um desvio. Esse comentário está correto. Então, item 1 certo. Item 2. Existe concordância verbal entre o sujeito oculto e o verbo juro. Sim, juro. Quem é o sujeito? Eu. Então, o sujeito não está explícito. Mas esse verbo está na primeira pessoa do singular porque concorda com esse sujeito implícito, subentendido, elíptico, oculto eu. Certo. Há um equívoco na relação de tempos verbais em teria futuro do pretérito e se tivesse pretérito imperfeito subjuntivo. Não, não há esse defeito. Muito pelo contrário, gente. Essa é uma correlação extremamente natural, tá? Se eu estudasse... Se eu estudasse, aprenderia. Gente, estudasse está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Certo? O pretérito imperfeito subjuntivo estabelece uma ideia de condição. Só que é uma condição do passado, é uma hipótese pretérita. Então, quando eu crio uma hipótese no passado, certo? Que é o pretérito imperfeito subjuntivo. Quando eu crio uma hipótese no passado, a consequência tem que ser posterior. Toda consequência é o posterior, mas não posterior ao presente, mas sim posterior ao passado. Eu não sei se vocês sabem, mas o futuro do pretérito já até se chamou condicional. Mas essa nomenclatura caiu na reforma ortográfica que aconteceu na década... Reforma ortográfica, perdão. Na reforma gramatical que aconteceu na década de 50. Veja bem, eu não estou falando da reforma ortográfica de agora, não. Estou falando de reforma gramatical, onde foi feita a NGB. Que a NGB é a nomenclatura gramatical brasileira. As pessoas até erram, acham que é norma gramatical brasileira. Não é. NGB é nomenclatura gramatical brasileira. Esse documento uniformizou as nomenclaturas dos termos.
E a nomenclatura condicional que existia caiu e passou a haver futuro do pretérito. E por que que eles alteraram? Por que que eles alteraram essa nomenclatura? Porque eles chegaram à conclusão óbvia de que quem dá a ideia de condição não é o futuro do pretérito, mas sim esse tempo aqui, que é o pretérito imperfeito subjuntivo. Este verbo que está no pretérito imperfeito subjuntivo é que dá a ideia de condição. E isso aqui é uma consequência. É uma consequência, toda consequência posterior, mas não é posterior ao presente, é posterior ao passado. Então, quando você cria uma condição no passado, essa condição no passado é estabelecida pelo pretérito imperfeito subjuntivo. Quando você cria a condição no passado, a consequência tem que ser posterior ao passado. Então, quando eu crio a condição no passado, essa condição no passado ela é exposta pelo pretérito imperfeito subjuntivo. A consequência tem que ser posterior, futuro. Posterior ao passado, futuro do pretérito. Então, essa é uma correlação natural. Beleza? Então, há um equívoco? Não, não há equívoco. Esse comentário está errado. Essa correlação é perfeita entre o pretérito imperfeito subjuntivo e o futuro do pretérito. Beleza? Como é também uma correlação perfeita o futuro do subjuntivo com o futuro do indicativo. Então, por exemplo, se eu, em vez de trabalhar com estudasse, que é o pretérito imperfeito subjuntivo, se eu trabalhasse com estudar, se eu estudar, aprenderei. Então, quando eu crio uma condição no futuro, eu criei uma condição no futuro, que é representada pelo futuro do subjuntivo. Eu criei uma hipótese futura. A consequência tem que ser no futuro. Daí, aprenderei o futuro do presente do indicativo. Então, essas são as duas correlações temporais mais óbvias e mais naturais na língua. Pretérito imperfeito subjuntivo, que leva o outro verbo para o futuro do pretérito, e o futuro do subjuntivo, que leva o outro verbo para o futuro do indicativo. Então, somente os comentários 1 e 2 estão corretos, o 3 está errado. Beleza? Maravilha, galera! Quero muito que você esteja presente na nossa semana do português. Tá legal? Então, essa semana nós vamos passar quase o tempo inteiro juntos. Maravilha, galera. Um grande abraço para todos. E eu não vou nem dizer até a próxima, porque a gente vai estar junto o tempo inteiro. Abraço.